раби пропаганди, які A guerra russa na Ucrânia é também uma guerra de narrativas. De um lado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, resiste ao ataque russo e se apresenta como um homem do povo. Imagens de civis engajados e corajosos inundam as redes sociais mundo afora. Do outro lado, na televisão estatal russa, o presidente russo, Vladimir Putin, fala de neonazistas na Ucrânia e de ataques supostamente ucranianos contra civis. O que estamos vendo é claramente propaganda russa com essa nova dimensão das fake news, notícias falsas disseminadas como se fossem verdadeiras. O que as fake news fazem é apelar para o sensacionalismo e as emoções. Assim, elas parecem reais para quem não está bem informado. E isso é intencional, de ambos os lados, pois a nossa percepção de uma guerra é sempre influenciada pela imagem que temos do inimigo. Essa imagem se forma, por exemplo, por meio de filmes. A história da propaganda política no cinema vem de longa data. Já na década de 20, o cineasta soviético Sergei Eisenstein tinha uma imagem do inimigo bastante clara. No clássico O Encouraçado Potemkin, os vilões são representados pelos cossacos. Com essa cena, o diretor legitima a revolta heróica dos marinheiros contra o exército czarista. Eu diria que há estratégias básicas simples para retratar um inimigo. Normalmente, eles são filmados de baixo para cima, o que gera um ar ameaçador. Eles costumam ser retratados como personificações da morte, ou também como uma personificação de vermes ou outros animais que podem ser facilmente demonizados ou exterminados. Em O Grande Herói, do diretor americano Peter Berg, o inimigo é o Talibã. E ainda que o filme não se posicione em relação à guerra no Afeganistão, a imagem monstruosa do inimigo se mostra alinhada com os interesses da política externa americana. Em um século de história do cinema, a face do inimigo na telona não mudou muito. Assim como muitos outros filmes de guerra, O Grande Herói foi produzido com o apoio das Forças Armadas Americanas. Se trata de justificar certas posições da política externa, de vender armas e fazer a população americana entender que esses gastos são necessários para realizar as operações políticas em questão. Por décadas, o inimigo número 1 dos Estados Unidos na telona tem sido os russos. Em Rambo 3, por exemplo, eles aparecem como assassinos sanguinolentos. Top Gun, só a aparição da estrela vermelha russa já serve de ameaça fatal. Cougar, I'm gonna go head to head with them. A Rússia sempre foi o inimigo preferencial. Foi assim tanto na Guerra Fria quanto nos últimos 20 anos. É um inimigo fácil de retratar na tela e que serve muito bem aos interesses americanos. Durante a Guerra Fria, o cinema americano viveu o auge do ufanismo. Em Amanhecer Violento, de 1984, os soviéticos invadem os Estados Unidos. O exército russo é retratado de forma brutal e impiedosa. Em 2012, Hollywood lança uma nova versão do filme. Dessa vez, no lugar dos russos, os vilões seriam os chineses. Mas uma mudança de interesse na política externa americana provoca uma adaptação de última hora no roteiro. Mudaram o filme. Em vez da China, o inimigo passou a ser a Coreia do Norte. Por mais ridículo que possa parecer a Coreia do Norte invadindo os Estados Unidos,
Esse é o Amanhecer Violento de 2012. Com frequência, a política influencia os filmes de guerra, também na Rússia. Durante o governo de Putin, houve uma leva de produções russas sobre a Segunda Guerra Mundial, que na Rússia é chamada de a Grande Guerra Patriótica. No épico T-34 de 2018, soldados russos enfrentam o exército nazista em um clássico de bem contra o mal, uma imagem que a atual propaganda russa tenta empregar na guerra contra a Ucrânia. Acho que o que estamos vendo hoje, especialmente no caso da Rússia em relação à Ucrânia, é um tipo de propaganda muito visual nazi-fascista. Não há nuances na forma de retratar o inimigo. Vejo uma linha direta com essas imagens do inimigo nazista que estão sendo reinvocadas na Rússia de hoje. A triste verdade é que, em meio a uma guerra real, jogos estratégicos com imagens fictícias não contribuem em nada para a paz. Pelo contrário. Acredito que depois da invasão da Ucrânia, vai ficar ainda mais fácil retratar a Rússia como o país inimigo. É lamentável, pois isso vai impactar as relações globais e dificultar a diplomacia em um momento em que a diplomacia se faz mais necessária do que nunca. That is going to make diplomacy harder when diplomacy is needed more than ever.